Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a namorados. Estamos terminando o mês de junho, né? Que foi o mês dos namorados, o mês de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. Tivemos aí o dia 12 de junho, mas agora a gente vem com essa coletânea sobre namorados. Sobre não, né? Que envolve algum namorado, alguma namorada por aí. Ok, vamos ver que relatos são esses. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo se gosta dos relatos. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like. Faça uma visitinha à lojaassombrada.com.br e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos começar os relatos desta coletânea. E o primeiro deles é este daqui. O namorado morto da minha sobrinha me pediu um favor. Já começa assim. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é fulana e eu vim contar uma experiência que mais parecia uma premonição. Um belo dia, deitei com meu esposo e com os meus 2 filhos para dormir. E quando eu estava quase pegando no sono, ouvi uma voz desconhecida sussurrar no meu ouvido, dizendo que alguém próximo de nós iria morrer e seria por um tiro. Eu não entendi muito bem e comentei com meu esposo o que havia acabado de acontecer. Ele não acreditou, pois é bastante cético sobre esses assuntos, e disse para eu voltar a dormir. Pois bem, voltei a dormir. No dia seguinte, quando abri o meu Instagram, eu vi uma postagem de uma sobrinha minha dizendo que o namorado dela estava desaparecido. E eu senti um frio na espinha, mas até então não havia entendido por quê. E acabei chamando ela no direct para perguntar o que tinha acontecido. Ela confiou em me contar que ele havia entrado para o mundo do crime e que havia ido para uma comunidade muito perigosa da região onde moramos. Assim que ela me contou isso, eu pensei: nossa, atiraram no menino. E eu senti medo e ao mesmo tempo tristeza, pois ele era um menino jovem, bonito e de família boa. Não havia necessidade nenhuma de entrar para esse mundo. Infelizmente, os nossos jovens se perdem a cada dia nesse caminho. Não contei nada do que havia acontecido comigo antes de dormir, né? Pois eu não quis deixá-la ainda mais preocupada do que já estava. Foram dias angustiantes para ela, para a família dele e para mim também, que eu sentia lá no fundo do meu coração que era ele a quem aquela voz se referia. E numa quinta-feira veio a triste notícia de que haviam achado o corpo dele em um IML e que ele havia tomado alguns tiros. Ana, na hora eu caí em prantos com aquela notícia, pois eu me senti impotente por não ter podido avisar, justamente por não saber se seria ele, né? Não sabia que era ele. Eu fiquei me perguntando por que aconteceu aquilo comigo. O velório chegou e nos despedimos dele. Que tristeza! A minha sobrinha estava tão abatida, coitada. Bom, os dias foram passando e depois de uma semana mais ou menos do falecimento dele, numa noite eu tive um sonho com ele. Ele estava sentado em um jardim sem flores, só havia grama. E no meio desse jardim, um banco de praça, de madeira. Ele estava todo de branco, com um semblante calmo e muito bonito. Motor aqui do lado. Olá, a hora que eu decido começar a gravar, eles também decidem passar aí na frente. Bom, eu me aproximei dele e ele me disse: fulana, tem como você fazer um favor para mim? Imediatamente eu respondi que sim, e ele continuou: pede para Lúcia parar de chorar por mim e me mandar mensagens no WhatsApp, porque eu quero seguir o meu caminho. Mas quando ela me chama, eu acabo voltando e eu não consigo ter paz. Então eu disse que eu iria pedir isso a ela e eu acordei. No dia seguinte, contei sobre o sonho para minha mãe e ela disse que eu deveria contar para minha sobrinha. E foi o que eu fiz. Fui à casa da minha sobrinha e disse que eu queria conversar sozinha com ela.
Subimos pro quarto dela e ela logo pegou e abraçou um ursinho grande que ele havia dado a ela no Dia dos Namorados. Eu comecei a falar do sonho e, pasmem, ela me disse que realmente mandava mensagens para ele todos os dias, exatamente à meia-noite, dizendo que ela ia dormir, desejando boa noite a ele e pedindo para ele voltar, pois ela não conseguia viver sem ele. Eu expliquei a ela que fazendo isso, o espírito dele sofria e ele não conseguia descansar em paz. Ela me prometeu que não faria mais aquilo e que deixaria ele descansar. E obrigada por ler o meu relato, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Então este é mais um daqueles relatos onde nos contam que não é bom a gente chorar pedindo para a pessoa ficar inconformado. Por que que você se foi? Eu não vou viver aqui sem você, que não sei o que lá. E manda mensagem e mantém as coisas, fala, volta para mim, fica comigo, sabe? Você prende a pessoa aqui e eles precisam seguir, sabe? E muitos vêm nesse tipo, através de sonhos, ou sei lá, pra alguém, tipo, ó, pede pra ela parar de chorar tanto, não sei o que. Eu sei que é difícil, né? A gente tem que passar por aquela fase do luto, de choro e tudo mais, mas tentar compreender que o caminho segue diferente agora, mas eles precisam seguir, senão a gente se torna o obsessor vivo daquele que se foi, né? Então, tem vários relatos aqui que esse tipo de comportamento frente a um falecimento, uma pessoa que se vai, atrapalha a ida dela, né? E vamos para o próximo relato, que é a despedida. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, eu tenho 18 anos e sou de uma cidade localizada no Triângulo Mineiro. O que vou relatar a você não é assim de causar medo, mas é ao menos curioso. E todo esse fato é muito importante para mim, aconteceu há cerca de 2 anos. O meu tio José, irmão do meu pai, se casou com a Giovana, que já tinha 3 filhos, a Maria, o Gabriel e o Roberto. José e Giovana se casaram e tiveram outra filha, Alice. Todos nós crescemos juntos, mas eu e Roberto éramos os que mais nos dávamos bem entre os primos. Que mais nos dávamos bem entre os primos. E todos diziam que algum dia nós ainda iríamos namorar. E pois é, Ana, isso realmente aconteceu. Nós namoramos durante 4 felizes anos. Eu comecei a namorar muito nova, eu tinha, 12 para 13 anos na época. Nós tínhamos brigas, normal, em todo relacionamento, mas eu o amava com uma intensidade tão grande que nunca mais amei ninguém. E nunca mais amarei ninguém daquele jeito. Eu tinha que contextualizar para não ficar muito estranho o meu relato, tá? Mas ele realmente começa agora. Em uma sexta-feira, recebi a notícia de que o Roberto havia sofrido um acidente de moto e estava morto. Ana, o meu mundo caiu. Eu não queria mais viver, eu não queria fazer nada além de chorar. É uma dor tão imensa que eu não desejo a ninguém. Então, no 7º dia de sua morte, após ir a uma missa que a minha tia Giovana havia mandado celebrar pela alma do Roberto, eu fui dormir. Nessa época, minha mãe estava dormindo comigo na minha cama e o meu pai em um colchão no chão. Todos nós deitamos e, após chorar muito, eu dormi. Acordei assustada, sentindo puxões no meu pé e ouvindo alguém me chamar. Levantei e qual foi meu espanto quando vi meu amado namorado aos pés da minha cama. Eu não tive medo, mas eu olhei para trás e percebi que o meu corpo ainda estava deitado na cama. Eu vi a minha mãe e também o meu pai, todos dormindo normalmente. Então eu olhei novamente para frente e tive a certeza de que era mesmo o Roberto. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu tinha certeza que era ele. Ele possuía asas enormes e uma luz linda e amarela que envolvia todo o seu corpo. Dei-lhe um abraço e disse a ele: "Amor, você virou um anjo!" E ele respondeu: "Sim, amor, e eu vim aqui para apenas me despedir de você." Então eu disse: "Não, amor, você não pode ir, fica comigo." E ele disse: "Eu não posso, amor, eu tenho que ir. Mas você pode ter certeza de que sempre estarei olhando por você."
Aí ele me deu um beijo na testa e meio que saiu pelo teto do meu quarto. Eu não sei explicar direito. Após alguns dias desse fato, eu fui ao centro de Umbanda que eu frequento, pois eu sou médium. E lá me disseram que eu e Roberto já tínhamos vivido outras vidas juntos e que essa era a última, pois a missão dele aqui na Terra havia terminado. Ou seja, ele não mais irá reencarnar. Hoje em dia já tenho outro namorado, mas ainda amo o Roberto e sinto muito a falta dele. Uma vez já até senti ele segurar a minha mão. E como eu sei que era ele? De verdade eu não sei responder, eu só sei. Muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. O amor transcende o tempo, transcende a vida e a morte, né? Quando há amor de verdade, isso fica em algum lugar que não é no corpo físico, né? E a gente sabe disso, de algum jeito a gente sabe. Muito, muito interessante. Triste, mais feliz, mas, né, interessante. Próximo relato. Ele cantou comigo. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, eu tenho um relato real, mas só acredita quem quiser. Não aconteceram assim tantas coisas sobrenaturais, mas foi a experiência mais estranha que eu já tive na vida. Em março de 1996, eu tinha 16 anos e um amigo muito íntimo. Na verdade, não éramos exatamente amigos, pois fazíamos certas coisas que amigos normalmente não fazem, se é que me entende. Era uma amizade colorida. O nome dele era João. Ele era a única pessoa em quem eu podia confiar, meu melhor amigo de todas as horas. Um dia, na escola, ele me convidou para uma festa na casa de uma das nossas amigas naquele final de semana. Como eu não tinha nada para fazer naquele dia, aceitei. Mas mal sabia que aquele seria o pior dia da minha vida. Chegamos lá e fomos muito bem recebidos. A festa estava muito boa, mas decidimos ir embora depois da meia-noite, porque eu prometi para minha mãe que não iríamos passar desse horário, já que o bairro onde eu morava era muito perigoso. Minha amiga sugeriu que passássemos a noite lá, pois já estava perigoso. Mas eu insisti em ir embora, porque a minha mãe era muito rígida e se passasse do combinado eu ia ficar de castigo. Minha amiga, preocupada, pediu para o namorado dela nos acompanhar então até em casa. Nós aceitamos, nos despedimos e fomos embora. No caminho de volta estava muito frio e muito escuro e a rua estava completamente deserta. E fomos abordados por um homem com uma meia calça na cabeça e uma arma na mão. Ele pediu a minha bolsa e eu entreguei. Pediu a carteira do João e do namorado da minha amiga e eles também entregaram. Mesmo assim, ele atirou no João, que nem reagiu. E o homem correu. E eu fiquei em estado de choque, vendo meu amigo morto no chão, com os olhos abertos. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na vida. O namorado da minha amiga disse para eu ficar lá, que ele ia correndo buscar ajuda e chamar a polícia. Eu fiquei sozinha, olhando para ele, imobilizada, sem saber se eu chorava, se eu gritava, se eu saía dali. Era como se a minha alma estivesse gritando, mas o meu rosto estava sem expressão. De repente, um vento forte bateu no meu rosto e eu ouvi uma voz que não era dele. Uma voz que eu não consegui distinguir se era homem ou mulher. Apenas dizia o meu nome. Maria. Como se estivesse me acordando. Eu ouvi a voz sussurrar no meu ouvido. Maria. E depois eu senti um beijo no meu rosto. Meus amigos chegaram correndo e quando viram, gritaram de horror, choraram. E depois de muito tempo a polícia chegou para fazer a perícia no local e levar o corpo para o IML. Como foi uma morte violenta, precisava fazer necropsia para confirmar a causa da morte, recolher evidências como a bala, enfim. Fizeram 1000 perguntas para mim, pois eu era uma das testemunhas. Respondi tudo assim com a voz trêmula e as perguntas eu respondia só com a cabeça. Quando terminaram, foram perguntar aos meus amigos também e depois disso eu desmaiei. Acordei na minha cama com 2 amigas no meu quarto. Eu queria muito que aquilo fosse um pesadelo, mas infelizmente não era. Elas disseram que o laudo já tinha sido concluído e o corpo liberado.
Ele seria cremado no dia seguinte. Mas eu não fui. Eu não ia aguentar vê-lo no caixão, mesmo que estivesse fechado. No dia seguinte, eu fiquei apenas dormindo, acordando e chorando, lamentando por não ter aceitado passar a noite na casa da minha amiga. Eu achava que ele tinha morrido por minha culpa. Até que a minha mãe disse que não aguentava me ver assim e não me deixou dormir mais. Já era um pouco tarde, por volta das 6 horas da tarde, sei lá, da noite. Então eu estava assistindo TV enquanto minha mãe estava no banho, quando faltou energia. Eu não ia aguentar ficar em casa sem fazer nada e com aquela imagem na cabeça, então eu resolvi ir para uma praça perto de casa. No caminho eu vi que todas as casas da rua também estavam escuras e nenhum poste estava aceso. Pode parecer loucura andar sozinha naquele bairro perigoso e tudo escuro, mas eu não me importava se fosse assaltada de novo ou se eu morresse. Meu amigo havia morrido por minha culpa. Eu queria morrer também, para vê-lo. Sentei no banco da praça e fiquei lembrando dos momentos com o João ali. Costumávamos nos encontrar bastante naquela praça. Veio à minha mente um dia em que estávamos lá com amigos e ele tocava violão enquanto cantávamos More Than Words. E eu comecei a cantar essa música na praça, com lágrimas nos olhos. Quando cheguei na parte How easy it would be to show me how you feel, ouvi a voz dele cantando junto comigo. Aí eu parei e olhei para todos os lados. Não havia ninguém. Eu estava completamente sozinha. Aí eu voltei a cantar. More than words is all you... Não, peraí. More than words is all you have to do. Agora perdi o ritmo da música, meu Deus. Is all you have to do to make it real. Then you would... Bom, continuou aqui, ela parou aí. E aí a voz continuou junto com a minha, até terminar a música. Quando terminou, eu senti o beijo no meu rosto de novo e um sussurro no meu ouvido, dizendo apenas, espere. Não entendi o porquê, mas esperei. Fiquei lá por mais ou menos 1 hora. Então eu desisti e voltei para casa e nada da energia voltar. Achei que por dormir muito durante o dia eu ia perder o sono à noite, mas não. Demorou um pouco para eu ter sono de novo, e aí eu tive um sonho que só vou esquecer quando eu morrer, ou nem, né? O João estava num campo de rosas, lindo, e me dizia, espere. Eu não entendia, e ele repetia, espere minha geração. Aí eu acordei e chorei mais um pouco, achando que ficaria nessa por um bom tempo. No mês seguinte, a minha menstruação não veio. Fui ao médico com a minha mãe e recebi a melhor notícia da minha vida. Eu estava grávida de um filho dele. No início, a minha mãe não aceitou muito bem e até me deu um tapa na cara, pois nem sabia que eu e meu amigo tínhamos esse tipo de relação. Mas eu a compreendi, pois uma filha de 16 anos grávida é um susto para qualquer mãe. Quando nasceu, ela amou o neto. Ele nasceu em dezembro, um pouco antes do Natal, e dei o nome dele de... Acho que o nome é fictício, né? Enfim. Meu filho está com 20 anos e é extremamente idêntico ao pai, tanto fisicamente quanto na personalidade. É como ver o pai novamente. Ele está se formando em letras. Durante toda a infância e adolescência dele, quando eu tinha problemas, fosse na escola ou no comportamento, eu sonhava com o pai dele me dando conselhos, dizendo que tudo era passageiro e que ele era uma ótima criança. Às vezes o meu filho também dizia que sonhava com ele e que nos sonhos o pai falava que ele tinha os mesmos gostos e pedia para realizar o seu sonho de ser escritor. João me deu a coisa mais importante da minha vida. Onde quer que ele esteja, sei que está muito orgulhoso do filho. Toda vez que a música More Than Words toca, eu sinto vontade de chorar, mas me dá uma ótima sensação. Choro quando meu filho toca essa música no violão. Muito obrigada por ler o meu relato. Oh, meu Deus, que triste e que
Não dá pra falar que feliz. Não é feliz, mas ao mesmo tempo foi muito triste, mas interessante. Eu uso a palavra interessante porque não é feliz, mas também da tristeza brota uma flor, sabe? Uma coisa assim. Muito bom. Vamos para o próximo relato, que é este. Morte inesperada. Mas tá muito triste esse relato aqui de namorado. Não tem nenhum namorado encapirotado, alguma coisa mais assim? Morte inesperada é uma moça que nos conta. Oi, Ana e Assombrados, eu sou uma fulana. Desde criança, eu passo por cada coisa que só Deus mesmo. Mas hoje quero contar algo que aconteceu há alguns anos. Eu comecei a namorar um rapaz que vou chamar aqui de Fred. Ficamos juntos por pouco tempo. Na época, eu morava com meu avô e os meus pais em um povoado perto da cidade. Meu pai e meu avô sempre foram rígidos demais, principalmente comigo, e isso me irrita até hoje. Eu não sou a única da família, e parece que todo mundo quer me proteger mais. É irritante às vezes. O Fred morava na cidade e eu no povoado. Era difícil para ele ir me ver, pois trabalhava durante o dia e quando aparecia algo e não tinha nem... ele trabalhava por dia, entendi. Era difícil para ele me ver porque ele trabalhava por dia. E quando aparecia algo, algum trabalho, eu acho, ele não tinha nem moto. Ele trabalhava por dia e quando aparecia alguma coisa, acho que é isso, não sei. E ele não tinha nem moto nem carro, precisando então de alguém levá-lo para me ver. Meu pai não deixava eu ir para casa dele, nem quando íamos à cidade. Na véspera do meu aniversário, bem no finalzinho de julho, me revoltei e disse aos meus pais que eu ia para casa dele, mas eu voltaria no outro dia cedo. Fui para casa dele, ele morava com a irmã e com 2 sobrinhos pequenos. Ele tinha um outro irmão, mas esse havia falecido fazia pouco mais de 1 ano. O Fred pegou o colchão dele e colocou na sala para assistirmos a um filme. A irmã saiu e os filhos dela ficaram com a gente. Quando ela chegou, os meninos já estavam dormindo e ela os colocou na cama. Até aí, estava super tranquilo. Já era mais de 2 da manhã e todo mundo estava dormindo, menos eu. Eu lembro que a luz do banheiro estava acesa, iluminando bastante a sala em que estávamos, e logo senti alguém me olhando. Quando virei para o sofá, eu vi o irmão dele, desencarnado, me olhando com um olhar triste. Ele não falava, apenas me olhava, mas eu sentia no fundo do meu coração que ele queria me falar alguma coisa e não podia. Logo ele desapareceu, e eu fiquei com aquela sensação na cabeça. Vou chamá-lo aqui de Beto. No outro dia, quando acordamos, eu senti a necessidade de contar para o Fred o que aconteceu na noite anterior. Nós conversávamos sobre tudo, então ele acreditou. Ele disse que o Beto queria falar com ele, porque eram muito ligados. Depois disso, os dias foram passando tranquilamente, chegou o dia dos pais e o Fred foi me ver. Minha família é toda católica e as pessoas amam me ver narrando. Narrando? O pessoal da igreja me pediu para ler um texto em homenagem aos pais. Entendi. Fui para a igreja com o Fred e toda a minha família. Sentamos em um dos bancos no meio da igreja. Meu tio sentou na beirada do banco do meu lado esquerdo, o Fred no meio e eu do lado. Não tinha mais ninguém no banco, nem no banco de trás do nosso. Na hora que o padre estava explicando o evangelho, senti meu lado direito esfriar inteiro. Me deu vontade de chorar e eu senti o Beto novamente do meu lado. Dessa vez eu não o vi, mas senti sua presença, como se quisesse me falar algo. Com o pensamento, perguntei o que ele queria, mas de novo ele não dizia nada e logo desapareceu. Fred viu que havia algo errado comigo e me perguntou inúmeras vezes o que estava acontecendo, até que eu não aguentei e falei. Assim que terminou a missa, Fred foi embora. Uma semana depois, ele terminou comigo, sem motivo algum, dizendo que era melhor assim. Eu não podia fazer nada, aceitei o término, mas aquilo doía em mim e nele também. Mas todos os dias ele me mandava mensagem ou me ligava querendo saber como eu estava. Ele me fez prometer algumas coisas para ele. Nós tínhamos uma coisa de chamar um ao outro de meu besta e minha besta.
Depois que ele terminou comigo, eu viajei para casa de um tio em outra cidade para refrescar a cabeça. O Fred viajou para a cidade vizinha de onde eu estava. E uns dias antes de eu ir embora, ele me mandou uma mensagem dizendo que ia parar de mandar mensagens para mim, porque precisávamos aprender a viver um sem o outro. Eu disse para ele largar de bobeira, que só tínhamos terminado e que o que sentíamos não ia mudar. Aí ele me disse: independente de qualquer coisa, vou sempre ser o seu besta e você sempre será minha besta. Nós sorrimos e nos despedimos. Voltei para casa numa sexta-feira. Os dias passavam normalmente, mas ainda conversávamos. Na segunda-feira acordei com muito sono. Se eu escorasse em alguma coisa, eu dormia. O sono estava me consumindo. Fui para a cidade, estava na casa de uma tia e minha mãe me disse: toda vez que você tem esse tipo de sono durante o dia, pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Eu sabia que era verdade. Eu estava angustiada e com muito sono. Até que o Fred me mandou uma mensagem. Meus olhos brilharam quando vi que era ele. Conversamos um tempão e depois nos despedimos. A última coisa que ele me disse foi: fica com Deus, minha besta. E eu respondi: amém, fica com Deus também. Isso foi por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde. Nessa época eu costumava dormir por volta de 2, 3 horas da manhã. E nesse dia eu cheguei na casa do meu avô, tomei um banho e capotei, literalmente, por volta de umas 7h30 da noite. Acordei no outro dia com os meus pais entrando no meu quarto. Achei estranho, porque meu pai não entra no meu quarto. Minha mãe, já com o celular na mão, me perguntou: esse é o Fred? Quando ela fez essa pergunta, alguém sussurrou no meu ouvido umas 3 vezes, dizendo: o Fred morreu. Ixi, mais um. Eu já sentei na cama, chorando, vi a foto e disse que era ele. O Fred sofreu um infarto em casa. Ele estava sozinho por volta da hora em que eu fui dormir. A irmã dele estava na escola e os sobrinhos estavam morando com o pai deles. Ana e assombrados, aquilo me doeu tanto, parecia que tinham arrancado um pedaço de mim. Levantei, me arrumei para ir ao velório, não consegui chegar perto do caixão, doía mais ainda. Eu não queria acreditar que ele tinha desencarnado. Até que arrumei forças e fiquei o tempo todo ali perto do caixão, segurando a mão dele. Eu estou contando para vocês e chorando aqui ao lembrar disso. Só quem já passou por isso sabe como é. Em pouco mais de 1 ano, eu tinha perdido as minhas avós e naquele momento, ele... Então entendi o que o Beto queria tanto me falar. Eu acho que ele só não me disse porque não tinha permissão para isso. Eu lembro que pouco antes do Fred falecer, eu pedi para ele curtir mais a família, que alguma perda estava por vir, mas eu nunca imaginei que seria ele. Eu fiquei 15 dias sem querer comer, nem conversar, nem sair, eu só chorava. Até que um dia eu pedi a Deus para que me desse uma luz. Na noite desse dia eu recebi uma notificação do YouTube. Fui ouvir a música e quando chegou no final do refrão, entendi que aquele era o sinal. O nome da música era Aquele Ex. Depois disso me tornei mais forte, porque quando estou passando por algum luto, eu escrevo textos e canto músicas. São as únicas coisas que aliviam a minha alma. Ana e assombrados, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, mesmo que a gente não compreenda. Viva a vida de vocês com intensidade. Vamos passar por momentos difíceis que não entendemos o porquê, mas Deus sabe e precisamos evoluir espiritualmente. Depois de tudo isso, eu tive sonhos com o Fred, já senti ele do meu lado também, mas esses e outros relatos que tenho vou deixar para as próximas vezes. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Mais um relato triste aqui. Ai, Senhor, né? Então, eu acho que o irmão dele foi avisar ele, porque parece que ele sabia. Ele quis terminar o namoro mesmo gostando dela. O comportamento dele é como se ele soubesse. Mas, infarto? Com quantos anos? Era pra ser, não sei. E ele soube disso. Então, será que o irmão dele avisou? E aí ele quis meio que
evitar maiores sofrimentos para a namorada e tal. Gente. Próximo relato. Será que temos um romance em outra vida? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu espero que todos estejam bem. Eu sou a fulana, tenho 19 anos e gosto muito do seu canal. Vou contar uma experiência que tive em sonhos, relacionada a um romance triste, mais um romance triste que vivi na minha adolescência. Na juventude, toda menina sonha em dar o primeiro beijo, viver um romance mágico e se apaixonar. A adolescência é um verdadeiro mar de rosas. E comigo não foi diferente. Aos 13 anos, eu dei meu primeiro beijo. Moro em um município com pouco mais de 20 mil habitantes, no sul da Bahia, em um bairro distante do centro, cuja BR tem ligações com outras cidades vizinhas, o que facilitou eu conhecer o meu crush. No ano de 2014, ocorreu uma festa na praça do meu bairro. Sabe, Ana, aquela animação, cheia de gente, principalmente de jovens? A minha mãe é muito rigorosa e só podíamos ir para festas acompanhadas por ela ou por algum adulto conhecido. E nesse dia fomos com ela e umas colegas minhas e da minha irmã mais velha. Minha irmã tinha um ficante, que vou chamar aqui de Matheus. No dia da festa, ela trouxe o seu irmão, No dia da festa, ele trouxe o seu irmão e alguns primos que moravam na cidade vizinha para conhecer a nossa cidade e se divertir na festa. Ana, nossas colegas ficaram loucas pelos meninos que estavam com o Matheus. E não era para menos. Eles eram bem bonitos. E gente nova sempre chama atenção aqui onde eu moro. Comentei com a minha irmã que achei o rapaz de camisa vermelha o mais bonito. Esse era o irmão do Matheus. Minha irmã me informou que ele era o irmão e o chamou de Maxwell. Mas calma, não aconteceu nada nesse dia. E mesmo que eu quisesse, não aconteceria, pois estava na companhia da minha mãe. Não teria chance alguma. Um mês se passou após a festa e tive uma surpresa. Em uma noite, a minha irmã chegou toda eufórica em casa dizendo que o Maxwell estava no bairro. Eu nem me animei, pois teria que inventar uma desculpa para sair e para vê-lo e ele nem sabia que eu estava interessada nele. Às 8 da noite, a minha mãe pediu para eu e minha irmã irmos à padaria da praça para comprar pão. Para minha surpresa, quem estava lá na praça? Sentado em um banco? O Matheus e o Maxwell. Eu implorei para minha irmã não dizer nada, pois eu estava envergonhada. Mas sabe como é, né? Quando alguém sabe que você nunca beijou... Ah, mas ela tinha 13 anos, então... Então, tá certo a mãe ter esse cuidado. Enfim, quando sabe que você nunca beijou, quer que você beije logo. Assim, minha irmã contou pro Matheus e pro Maxwell que eu tinha gostado dele desde a festa e que eu era bebê. Ela contava isso tudo enquanto eu comprava o pão. Ana, quando eu saí da padaria, eu fiquei pasma quando a minha irmã falou que o Maxwell queria ficar comigo e contou tudo pra ele. Meu Deus do céu, eu não sabia o que fazer. No fundo eu queria, mas era muito tímida, enquanto o Maxwell tinha muita atitude. Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro e disse: vem comigo. Ei, Laia! Fiquei sem reação. Minha irmã pegou a sacola do pão e eu fui andando com ele. E ele me levou para um lugar mais reservado na praça, um pouco mais escurinho, e me beijou. Ana, eu dei meu primeiro beijo. Foi tão mágico. Melhor do que eu imaginava. Fui para casa com a minha irmã e não pensava em outra coisa a noite inteira. No outro dia, a caminho da escola, adivinhe quem eu encontro? Ele mesmo, Maxwell, indo para o ponto de ônibus com destino à sua cidade. E rolou outro beijo. Eu estava gostando muito dele, Ana. Ele era um rapaz moreno, alto, lindo, educado e engraçado. Era amado por todos onde chegava. E sempre que ele vinha para minha cidade, eu dava um jeito de sair de casa para vê-lo. Na minha cabeça, ele era meu namorado. Eu era muito ingênua. Meses se passaram e descobri que ele ficava com outra menina aqui do meu bairro. Fui lá e reclamei com ele. Ele, rindo, dizia que não ia ficar com menina nenhuma, que só eu era importante para ele. E eu, boba, acreditava. Bom, o tempo passou e sempre que ele vinha, eu ia encontrá-lo. Até que eu me cansei. Ele estava sendo muito cafajeste, ficando comigo
ir com a outra menina. Então eu parei de ir ao seu encontro. Mas no ano de 2016, Ana, não sei o que aconteceu, e eu voltei a ir vê-lo. Ele fazia de tudo para chamar minha atenção quando eu passava. A avó do Matheus tinha uma vendinha e eu sempre comprava lá, pois era mais próximo também ali da minha casa. E o Maxwell sempre foi muito galante e acabei indo encontrá-lo novamente. Ele parou de vir para minha cidade, só que daí acho que ele parou de vir para minha cidade por muitos meses. E eu comecei a sentir a falta dele, mas nem fiz questão de saber o motivo do sumiço. Em uma tarde de domingo, no mesmo ano, no mês de outubro, precisei ir à venda da avó do Matheus. E quem é que estava lá? O Maxwell. Nesse dia ele me abraçou, Ana, com tanto carinho, sem se importar com as pessoas em volta, e me beijou. Eu fiquei com medo, pois minha mãe não sabia de nada. E o Maxwell nunca disse que queria um namoro sério comigo. Se a minha mãe soubesse desse beijo, ela ia me matar. E eu senti tanto carinho por parte do Maxwell naquele beijo, naquele abraço, mas também senti algo diferente. Uma sensação estranha. Não me importei, achei que fosse bobagem. No final de novembro, tive uma notícia muito triste sobre o Maxwell. Aí lá vem. Ele estava em estado grave no hospital, pois tinha sofrido um acidente de moto. Andando em alta velocidade, ele acabou caindo e entrou em coma. Ana, naquele momento eu fiquei muito triste. Eu gostava muito dele, eu não queria vê-lo em uma situação dessas. Em dezembro, no Natal, Matheus me deu a pior notícia. O Maxwell tinha falecido. Ana, eu não derramei uma lágrima sequer. Eu não acreditei na morte do Maxwell. Meses se passaram e eu ainda não acreditava. Como ele morava na cidade vizinha, eu não consegui ir ao velório. Eu queria muito ir, mas eu não consegui. No meio do ano de 2017, a ficha da morte do Maxwell caiu, Ana. E eu me desmoronei totalmente. Não ver mais aquele rapaz cheio de vida e de alegria por quem eu tinha sentimentos foi como tirar o meu chão. Eu fiquei dias e noites chorando escondida, sofrendo por não ter retribuído bem o último abraço e o último beijo. Em uma certa noite, no mesmo ano, eu tive um sonho com Maxwell. Ele estava todo de branco, em uma casa linda, com uma mulher de branco cuidando dele. Havia uma presença feminina ao meu lado. Ele sorriu ao me ver e fui ao encontro dele. Ele me abraçou, me deu um beijo na testa e disse: "Não se preocupe, eu tô bem. Estarei te esperando, fique tranquila." Ana, eu acordei tão feliz e em paz, eu parei de chorar, pois a minha avó sempre dizia que chorar não faz bem para quem está do lado de lá. Aquela história, não é que chorar, tem aquela fase do luto, do choro, mas o chorar demasiado, o não compreender que a pessoa tem que ir, sabe, de ficar chamando, eu não posso ficar aqui sem você, volta por favor, isso daí, né? Porque chorar todo mundo chora, não tem como, né? E inclusive ruim é não chorar, é segurar esse luto, né? Fala, não. Então, se você tem vontade de chorar, chora nesse momento e depois tentar compreender. Bom, há 2 semanas tive outro sonho. Sonhei que fui à venda da avó do Matheus e ao sair de lá, uma prima do Matheus puxou meu braço e disse, bem séria: "O Maxwell tá te esperando. Ele gosta muito de você e quer falar com você." E eu respondi: "Eu não vou falar com morto, não." Aí a moça sacudiu meu braço e falou: "Não fale assim. Você sabe muito bem que ele quer falar com você. Fale com ele." Ana e assombrados, eu acordei intrigada com esse sonho e até hoje eu tô intrigada. Como pode, depois de 3 anos de sua morte, ele querer falar comigo? E por que ele sempre diz que está me esperando? Ana, eu queria muito a sua opinião e dos assombrados. Será que viveremos algo em outra vida? Ana, obrigada por ler o relato. Um beijo pra você, muito obrigada. É muito difícil dizer o que é, né? Não, porque pode ser muita coisa. Pode ser que ele queira realmente passar um recado pra você, mas como isso vai acontecer? Não sei, será que você deveria buscar isso numa casa espírita? Não sei, procurar saber como é que ele tá, ou se ele quer te falar alguma coisa, né? Procurar um
um médium que possa talvez ajudar nisso, ou não, ele quer dizer que realmente, de repente, numa próxima vida, vocês vão estar juntos, ou ele vai reencarnar e de alguma forma, né? E você ainda vai ter contato com ele nessa vida, não sei, né? São coisas que talvez no momento a gente não entenda. Aí lá na frente você vai voltar o pensamento aqui atrás e falar: então era por isso, né? E agora vamos ao próximo e último relato desta coletânea sobre namorados de hoje. Coletânea triste, gente. Meu namorado veio se despedir. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana e sou de Goiás. Resolvi escrever este relato após assistir ao relato Meu Primo Veio Nos Visitar Antes do Enterro. Em outubro de 2012, o João... São os nomes fictícios básicos, né? João também aqui. João, meu namorado, se deu de presente de aniversário uma moto. Ai, gente, essas motos, falar pra você, viu? Tem que tomar muito cuidado, pessoal que anda de moto. Por favor. Tomem todo cuidado. Não abusa. Principalmente quem é jovem, né? Que tá aí no auge do aproveitamento da vida, mas por favor, cuidado. Enfim, ganhou de presente uma moto. Ele se deu de presente uma moto que ele queria muito para ir ao trabalho e à faculdade. Sim, é muito bom moto, né, para se locomover para trabalho, para faculdade, para, enfim, é econômico, é rápido, mas tem que ter muito cuidado. Bom, a moto seria de grande ajuda. Mas no mês seguinte, a moto, que seria de grande ajuda, acabou trazendo a tragédia para as nossas vidas. Eu lembro de tudo detalhadamente naquele dia. Era uma manhã de chuva, feriado do dia 15 de novembro. E justamente naquele dia eu tinha dormido na casa da minha tia. Acordei com pessoas conversando na sala e parecia ser bastante gente. Então me arrumei para descer para a sala, peguei meu celular e vi que tinha uma mensagem do João, enviada durante a noite enquanto eu estava dormindo. Lembro até de responder aquela mensagem. Mas quando cheguei na sala, minha tia estava sentada chorando, segurando a mão do meu tio. A casa estava cheia de amigos, da família e principalmente de amigos do meu namorado. Foi aí que veio a notícia. O João havia sofrido um acidente de moto de manhãzinha enquanto estava indo trabalhar. O acidente aconteceu por volta das 5h50 da manhã. A pista estava molhada. Ele estava acima da velocidade. Perdeu o controle da moto e bateu em um carro, morrendo na hora. Naquele momento, o mundo parou para mim. Tudo passava muito devagar. Foi horrível. Passei muito mal aquele dia. Então, minha mãe e a minha sogra acharam melhor que eu não fosse ao velório. Também achei melhor não vê-lo morto em um caixão. Mas no dia seguinte, na hora do sepultamento, eu acordei muito cedo com uma forte dor de cabeça. Minha tia, que também não tinha ido ao enterro para cuidar de mim, tinha saído para comprar um café. Nesse momento eu fiquei sozinha, peguei meu celular e comecei a ler as nossas mensagens. De repente comecei a sentir o cheiro do perfume dele no quarto e em seguida eu senti que alguém se sentou ao meu lado na cama. Eu fiquei paralisada, mas em nenhum momento eu senti medo. Pelo contrário, eu senti muita paz e de certa forma aquilo acalmou um pouco meu coração. Tudo aquilo não durou nem 2 minutos. Nas semanas seguintes ao enterro, eu sempre sentia a presença dele no meu quarto. Ele sempre se sentava na beirada da cama e ficava ali por 1 ou 2 minutos. Nossa, nas semanas seguintes ao enterro, eu sempre sentia a presença dele no meu quarto. Eu ficava sentado na beirada da cama por 1 ou 2 minutos. Quando completou 7 dias de sua morte, ao invés do seu perfume ou da sua presença, eu senti o cheiro de rosas. Acredito que era a maneira dele de me dizer que estava tudo bem e de me consolar, principalmente na hora de dormir, que era a hora em que sempre nos falávamos. Até hoje, quando sinto muito a falta dele e começo a sentir muita saudade, sinto que ele está por perto. Muitas vezes ele também vinha em forma de sonhos, até muito realistas, para tentar me acalmar. Bom, termino deixando aqui a mensagem que ele me enviou naquele dia.
né, do pouco antes. Ele, olha só a mensagem que ele enviou no celular dela antes. Não importa onde estivermos, a nossa mente é o nosso lar. Desde já agradeço a vocês do canal. Um beijo pra você, muito obrigada. Mais um. Pois é. Coletânea temática namorados triste. Ai, Senhor. Mas é onde a gente vê que mesmo do lado de lá ainda existe o cuidado, o amor, a comunicação até, né? Que não acaba aqui. Como eu disse, transcende a vida e a morte. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Se tem uma história parecida, algo que aconteceu assim com vocês, conta pra gente, envie o seu relato, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!